Você já ouviu falar sobre cristaloterapia? Tem curiosidade ou quer se aprofundar mais nesse tema? Fica com a gente que hoje a gente vai desmistificar todos os assuntos sobre a terapia energética com os cristais. Olá, eu sou a Ana Cláudia Sobral E eu sou a Ana Bueno. e esse é o podcast Chaves da Alma. Aqui, a cada episódio, a gente te entrega uma chave para você acessar partes mais internas, acessar lugares que às vezes estejam adormecidos aí dentro. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a cristaloterapia, que é a terapia energética com os cristais. E principalmente desmistificar que a cristaloterapia não é apenas uma técnica, e sim, existem diversas técnicas, inclusive que já são utilizadas há milhares e milhares de anos, muito mesmo antes de Cristo, né? Temos ali citações de cristais na Bíblia, citações de cristais no Egito, e eu acho que é muito importante a gente trazer esse conhecimento, mesmo porque foram os cristais que nos uniram, né, que fizeram essa composição aqui da nossa amizade, essa base, essa estrutura, e nada é por acaso. Então, a ideia não é fechar esse assunto, deixar dentro de uma caixinha onde precisam existir regras rígidas, e sim ampliar esse conhecimento, ampliar essa visão para que vocês conheçam diversas terapias que utilizam os cristais, tanto de forma individual quanto de forma coletiva e terapêutica. E no final, a gente vai falar um pouquinho sobre como que é a cristaloterapia clínica. Mas antes da gente entrar nas técnicas, eu acho que é muito importante a gente falar um pouquinho, né, o que são os cristais, da onde eles vieram, como que eles atuam no nosso campo. E eu acho, Ana, que você pode conversar um pouquinho, falar um pouquinho o seu ponto de vista e a gente vai tendo esse bate-papo aqui gostoso, que se deixar a gente vai ficar horas aqui conversando. Com certeza, é um assunto que a gente gosta pouco de conversar, né? Pois é. Bom, os cristais, eles são formações geológicas, são minerais, são estruturas que são formadas dentro da Terra ao longo de milhares e milhões de anos, né? São corpos que demoram ali para serem formados e eles possuem uma estrutura molecular muito organizada. São estruturas que se repetem, são padrões que se repetem. Isso fazem com que eles possuem uma vibração estável e constante. O cristal de quartzo, por exemplo, ele possui uma propriedade chamada piezoeletricidade, que faz com que, quando ele recebe uma pequena pressão, ele mantenha essa vibração, ele mantenha uma eletricidade. Isso faz com que ele componha chips, relógios, vários equipamentos tecnológicos hoje em dia já possuem cristais. Então, eles estão no nosso dia a dia de maneiras que a gente nem imagina, né? Isso nos prova também que a ciência já estudou os cristais e que não é só misticismo, é física, né? Eles possuem, sim, um padrão vibracional. E tudo é energia. A gente queira ou não, a gente esteja enxergando ou não, tudo é energia. Nós não somos compostos apenas por este corpo físico que a gente consegue ver, né? A gente também tem os nossos corpos sutis, corpo emocional, onde é ligado aos nossos sentimentos, nosso corpo mental, onde é ligado aos nossos pensamentos, aos nossos padrões, nosso corpo espiritual. E todas essas camadas sutis, elas precisam ser olhadas, elas precisam ser cuidadas. E é aí que atuam os cristais. Esse padrão vibracional elevado deles ajudam a modular a nossa frequência, a frequência desses nossos corpos sutis. E como que eles atuam? Eles atuam através da ressonância. Eu vou trazer um exemplo bem claro aqui para vocês. Acredito que vocês já passaram por essa experiência. Por exemplo, quando você encontra uma amiga, uma pessoa conhecida que está passando por algum problema,
que não está tão bem. E apenas de você ficar próximo dessa pessoa, já houve um acoplamento áurico. O seu corpo energético entrou em ressonância com o corpo energético dessa pessoa. E aí a pessoa estava aqui, né, vibrando num padrão mais baixo, porque ela não estava tão bem, e você estava bem, estava ok, seu padrão estava aqui. E aí quando vocês se encontram, existe um equilíbrio entre o padrão vibracional, e aí vocês ficam aqui, as duas iguais. A da outra pessoa elevou e a sua acabou baixando. Agora, imaginem o que acontece com os cristais, que possuem o padrão vibracional mais alto e constante. Lembrem-se, né, daquela estrutura bem organizada, padrão alto e constante. E às vezes a gente está com o nosso padrão vibracional mais baixo. Quando o nosso campo energético entra em contato com um dos cristais, eles elevam o nosso padrão vibracional. Então, quando a gente não está tão bem, quando a gente se conecta aos cristais, também eleva. E é assim que eles ajudam a gente, elevando a nossa frequência. E não só da gente. Pode falar, amiga. Não, é interessante você falar isso, né? Até esse exemplo que você deu, porque eu fiquei pensando aqui. Às vezes a gente não precisa nem encontrar com uma amiga, não precisa nem ser uma pessoa conhecida. É só a gente ir até um shopping center, ou até, por exemplo, quem é de São Paulo, ir até o centro da cidade, lugares ali que existe, né, uma energia num coletivo mais denso, até mesmo em hospitais, a pessoa já volta de lá extremamente sugada, extremamente cansada. E aí, muitas vezes, ela até acha que isso foi uma inveja, um olho gordo, um mal olhado. Não foi. Muitas vezes, exatamente, é só por você estar perto de pessoas que nem estão te desejando mal, mas que estão com um padrão vibracional mais denso. Por quê? Porque vivem nesse padrão vibracional mais denso, né? Vivem ali presas a notícias que passam na televisão, em canais abertos, falando de política, falando ali de assuntos densos. Isso já deixa ali a energia daquela pessoa mais carregada. E aí, às vezes, você só convive ali um pouco com ela, às vezes dentro de um transporte público, e isso acaba baixando, né, o seu padrão vibracional. Então, aqui a gente fala dos cristais, mas a gente também vai trazer lá na frente alguns episódios, inclusive para te ajudar e te ensinar a aprender a fazer essa proteção energética, porque realmente a gente está em constante troca. E que bom que a gente tem os cristais, né? Que olhando, como você disse, a nível molecular ali, se a gente pega ali um microscópio que vê todas as moléculas ali extremamente organizadas, imagina um virginiano olhando essas moléculas cristalinas, e a gente pode utilizar essas ferramentas. Olha que coisa incrível, né? A gente poder se sintonizar com algo de um alto padrão vibracional no nosso dia a dia, até mesmo utilizando no nosso corpo, enfim. Desculpa te interromper, mas é que eu achei muito importante assim fazer essa comparação para que as pessoas não achem que tudo também é olho gordo, mal olhado de outras pessoas, né? Muito daquilo do ambiente que a gente convive mesmo. Sim, não são só as pessoas, né? Os ambientes, igual você falou. E os cristais, eles também vão elevar a frequência de ambientes, então é muito importante a gente cuidar dos objetos, tudo vibra, tudo é energia, né? E dentro do nosso corpo existem os chakras, são centros de distribuição de energia, estão localizados, né, ao longo da nossa coluna vertebral e que quando estão em desequilíbrio, eles também podem causar alguns sintomas, pode deixar a gente meio para baixo, porque estão conectados a glândulas, a alguns órgãos, ao nosso sistema energético de maneira geral. Então, os cristais também vão atuar nos nossos chakras, né, naquelas terapias que você comentou, de equilíbrio dos chakras. A cristaloterapia também cuida dos nossos chakras. Então, os cristais, eles atuando nessa frequência, nesses nossos campos energéticos, eles vão trazer esse equilíbrio, eles vão reequilibrar os nossos chakras e assim fazendo com que a gente eleve a nossa vibração e se sinta melhor em diversos aspectos da nossa vida.
Sim, sim, é muito importante, né? Porque muita gente ainda não sabe, né, o que são chakras, também é um tema para mais um assunto. Aqui a gente vai falar sobre tudo, gente. A gente vai abrir, a gente vai abrir essas caixinhas e desmistificando assuntos, trazendo o nosso conhecimento dentro dos nossos estudos. Mas é importante ressaltar que, assim, quando a gente trabalha nas terapias com os cristais, a gente não promete nenhuma cura física. Por quê? Como a Ana falou, os cristais, eles atuam ali mais no nosso nível vibracional. Então, eles vão atuar no nosso campo energético, vão atuar no nosso campo mental, até mesmo espiritual. Quando algo já está instalado no físico, ou seja, já densificou na matéria, que é o nosso corpo, muitas vezes os cristais, eles podem até amenizar alguns sintomas, mas aí já chega o caso de de procurar, né, uma ajuda mesmo médica, às vezes alopática, para já tratar essa questão que já está no físico. Então, antes mesmo de chegar no físico, a gente precisa cuidar desse nosso padrão vibracional, e os cristais são uma excelente ferramenta para isso, para que nada se densifique, para a gente conseguir ali ir limpando essas camadas densas que vão sendo acumulados ao longo desses anos das nossas vidas, que são os nossos traumas, né, as nossas questões emocionais, as nossas sombras, onde a gente consegue acessar isso através, né, da nossa consciência, e depois que a gente vai limpando, vai perdoando, vai integrando, aí sim, esse excesso, né, de acúmulo de energias negativas, elas não se densificam, que foi que a gente comentou um pouquinho no outro episódio sobre a psicossomática, né? Mas antes mesmo da gente entrar nessa questão da cristaloterapia clínica, eu acho legal a gente poder também trazer outros conhecimentos de outras técnicas terapêuticas que utilizam os cristais como ferramentas. Então, uma delas, que inclusive é uma das outras terapias que eu, né, tenho formação e também atendo, é a radiestesia, né? A radiestesia, não sei se todo mundo conhece, mas é quando a gente também acessa o campo da pessoa, muitas vezes através do pêndulo, né? A gente tem toda uma técnica que não vai ser algo que eu vou trazer aqui detalhadamente, e os cristais dentro da radiestesia, eles são utilizados como corretores energéticos, ou aí até potencializadores dentro do tratamento que a gente quer fazer para o cliente, junto com os gráficos radiestésicos, que são imagens ali, né, que geram ondas de forma, mais ou menos aqui como eu tenho aqui a minha flor da vida, que também isso é uma onda de forma, são geometrias sagradas, e os cristais, eles atuam ali como potencializadores e corretores de energia. Outra técnica também muito conhecida, que também pode utilizar o cristal, não é uma obrigatoriedade, é o Reiki. O Reiki é uma canalização da energia universal, né, com a imposição das mãos, e aí também existe um estudo, porque existem também os símbolos, e existe o Reiki do Mikao Usui, mas também tem o Reiki xamânico, enfim, tem várias também técnicas de Reiki, mas que quando você utiliza os cristais, também é uma forma de você potencializar aquela energia junto com a energia do cristal no campo da pessoa, né? E muitas vezes pode ser no campo físico, né? Na questão do corpo físico, como também do ambiente. Então, o Reiki tanto o Reiki como a radiestesia, eles podem ser aplicados tanto na pessoa quanto em ambientes. Existe também a terapia do chakras, né, que nada mais é que aquele alinhamento básico dos chakras, que a gente vê aí muito na internet, pessoal vendendo curso de cristaloterapia por um valor, assim, super simples, quase um valor de um almoço, já prometendo uma terapia tão profunda, mas que nada mais é que assim, você vai numa loja de cristais, você compra um kit de cristais dos 7 chakras, e você coloca ali em cima do seu corpo, através onde representam os seus chakras. A gente vai deixar aqui uma imagem aonde que ficam os chakras, né, centralizados no nosso corpo, e fazem esse autoalinhamento, o que é muito legal, porque sim, é válido, mas a gente consegue ir muito além do que só essas 7 pedrinhas ali básicas dos chakras, porque a gente precisa realmente estudar, mas é uma ferramenta incrível
para você começar. E além disso, a gente tem outras terapias integrativas, como os próprios florais, eles podem ser integrados com os cristais, aromaterapia, massoterapia, terapias xamânicas, apometria, Theta Healing, constelação familiar. Pessoal que é da astrologia também, existe a astrologia védica, inclusive, né, que utiliza a energia, a sabedoria dos cristais junto com essa parte dos astros, que eu acho maravilhoso, mas eu sei que é um estudo super ali aprofundado. Então a gente tem diversas, tem Tameana também, pessoal que trabalha aí com os pleiadianos, e quem tiver e conhecer mais terapias com os cristais, também pode deixar aqui nos comentários, porque a gente gosta de ir conhecendo, né, e podendo expandir esse tipo de conhecimento com muito mais pessoas, né. Mas, antes também até da gente falar um pouquinho, eu acho que é muito importante a gente trazer o porquê, né, que os cristais, da onde que veio essa informação, é coisa de internet, não é coisa de internet, porque hoje em dia, né, a gente tem que tomar cuidado com as fake news. Só que a gente tem que entender que a base dos cristais, ela deu das terapias, né, com os cristais, houve um boom ali mais ou menos nos anos 70, e chegou aqui no Brasil mais ou menos nos anos 80, aí deu uma sumida, e agora na pandemia, pós-pandemia, voltou, né, a gente olhar de novo para, né, a gente viu a importância de se manter bem, né, na nossa saúde mental, na nossa saúde emocional e energética. Então agora as terapias com os cristais estão voltando, mas qual que é a base que a gente tem desses nossos estudos? Da onde a gente tira essas informações? Então, inicialmente, a gente vai para as referências bibliográficas, né? Então a gente tem ali alguns livros de pessoas, a grande maioria é de fora do Brasil, mas são literaturas muito legais e muito importantes, cada um com seu ponto de vista diferente, mas você vê que tem ali um complemento, ou seja, porque cada cristal tem a sua energia individual, de acordo com a sua cor, de acordo com a sua família cristalina, ali sua família da parte química, que também são assuntos muito mais aprofundados. Mas alguns livros que a gente utiliza são os livros o livro das pedras. A gente vai deixar a imagem, depois os links de cada livro aqui embaixo. Existem os livros da Katrina Rafael, que é uma grande referência mundial também nessa parte da cristaloterapia. Existem os livros da Bíblia dos Cristais, que são mais conhecidos aqui no Brasil, da Judy Hall, mas a gente sabe que também tem muito embasamento no livro da Melody, né, se eu não me engano, Love is in the Earth, que a Judy Hall, ela pega muitas informações ali e traduz. A gente teve um grande terapeuta de cristais aqui, que é o Antônio Duncan, que também publicou alguns livros, mas infelizmente esses livros hoje você só encontra em sebos. Então a gente pega muito dessas referências bibliográficas para fazer os nossos estudos, mas a gente também tem uma parte acadêmica ali de grandes professores, e aí eu vou destacar grandes professores aqui do Brasil, inclusive os nossos, e que trazem todo esse conhecimento, né? Lembrando que existe a parte racional, mas existe a parte também muito individual de cada profissional. E o nosso, né, a gente ainda não tinha comentado, mas o nosso professor que nos guiou aqui nessa jornada da cristaloterapia é o Eduardo Melo, que trabalha hoje com a cristaloterapia clínica. A gente também tem o Jorge Mozo, que é um uruguaio, mas que mora aqui no Brasil, que também trabalha com gemoterapia imaterial, com radar maior, leitura de cristais, que é também muito baseado, né, nos estudos da Jenny Down, que também trabalhou junto com a Katrina Rafael. Existe também o curso da Katrina Rafael, que ainda é ministrado, muito legal. A Katrina não é brasileira, mas é uma referência para muitos brasileiros. A gente tem a Angélica Lisante também, que trabalha bastante com a litoterapia, tem a Claudine. Então a gente tem muitas referências aqui no Brasil de excelentes profissionais, cada um com a sua técnica. Uma não é melhor que a outra, um não é dono da verdade absoluta, mas todos muito, muito éticos, né? Muito responsáveis ali no que eles trazem e como eles trazem. Então, são abordagens diferentes,
porém eu digo que são complementares. Eu sou apaixonada e eu sou uma amante, eu sou aquela que vai atrás de diversas formações. Eu e a Ana, a gente tem a formação com o Edu, tem a formação com o Jorge. Esse ano eu acho que eu vou fazer a formação da Catrina, já tenho formação também com a Tatiana Della Torre, que hoje trabalha mais com a parte da astrologia. Então, assim, eu sou uma amante desse assunto e quanto a gente mais estuda, a gente percebe que mais assunto e mais conexão com os cristais a gente é capaz de fazer no nosso dia a dia. E cada uma se conecta de uma forma com os cristais, né? Acho que a gente pega um pouquinho de conhecimento de cada um e, no fundo, a gente acaba criando o nosso jeito, né? Você que atende mais, a Ana Bueno atende a cristaloterapia, eu uso a cristaloterapia mais na parte da loja, com os clientes. Então, cada uma vai mesclando um pouquinho daqui, uma técnica dali, e como é tudo muito sutil, então cada uma se conecta de uma forma. E cada uma cria, né, o seu jeito de atender, o seu jeito de passar, e, enfim, é um universo muito amplo e maravilhoso. E se pudesse, eu estudava, fazia o curso de todo mundo também, e com certeza ainda vou fazer também, né, amiga? Não, com certeza. Eu acho que conhecimento nunca é demais. Nunca. E é muito legal porque os verdadeiros, né, os bons terapeutas profissionais, eles dizem isso. Ninguém é dono da verdade absoluta. Vá atrás da sua verdade, daquilo que faz sentido para você. Só que a melhor forma, eu acho que antes mesmo da gente procurar essas bases, é a gente ter as nossas experiências ali individuais no dia a dia. E a Ana também é uma expert nisso, porque inclusive ela tem a parte ali da loja, que trabalha tanto com os amuletos, quanto com a parte de decoração, né, dos cristais. E acho que os clientes te procuram muito para falar dessa parte de decoração, o que eu faço, onde que eu coloco os meus cristais. E a cristaloterapia, a base dos estudos também é isso, é você saber utilizar os seus cristais no dia a dia. Então, conta um pouquinho como que os clientes te procuram, como que é esse trabalho seu também com a Jaia, que eu acho que isso é muito importante a gente falar de vários pilares ali da terapia dos cristais. Existe gosto para tudo, né, amiga? Eu falo que não existe certo ou errado. Muitas pessoas, elas se conectam aos cristais e elas nem sabem por quê. Elas seguem a intuição delas, elas falam, não, gostei desse colar, você está precisando dessa energia e tal. Não, eu só quero, eu acho bonito. E tá ótimo. A vibração do cristal, ele vai elevar da pessoa da mesma maneira. E muitas vezes algumas escolhem pela beleza e só depois ficam sabendo do significado e falam, nossa, faz todo sentido pelo que eu estou passando, né? Então, eles vêm de várias maneiras, eles acabam entrando na vida das pessoas. E outra coisa que eu costumo falar muito é que, de alguma maneira, os cristais vão se adaptar à sua rotina. Tem cristal que dá para a gente usar como acessório, como decoração. Inclusive, a gente vai deixar aqui para vocês um banner com um QR Code do Instagram, um super cupom de desconto para vocês aproveitarem lá no site, garantirem o amuleto de vocês, a pedra para vocês. Qualquer dúvida dessa parte de decoração energética também manda lá no direct, que a gente vai ajudar vocês com toda a alegria. A decoração energética é uma maneira de você colocar os cristais nos ambientes. E como eu comentei anteriormente, que tudo vibra, tudo é energia, quem que não quer chegar em casa depois de um dia de trabalho e poder descansar, poder se sentir bem naquele lugar, né? Elevar o padrão vibracional do seu lar para que ele ajude você depois a elevar o seu depois de um dia cansativo de trabalho, né? E os cristais, eles são obra-prima da natureza, as peças são únicas, cada pedra com a sua beleza, com a sua cor, com o seu formato. Então, eles vão estar ali decorando a sua sala, decorando o seu quarto e também elevando a vibração, te deixando bem e em paz. Em clínicas, lugares que você sabe que ali rola muito assunto de doença,
muitos problemas, escritórios. Então, você trabalhar num lugar desse que tá sempre tendo problemas, você vai ficando cansado. Então, quando você cuida dos seus funcionários, quando você cuida, né, do ambiente de trabalho, você também está cuidando dos seus funcionários e fazendo com que eles trabalhem e tenham uma produtividade muito maior, né? Os amuletos, que a gente comentou. Que mulher que não quer sair de casa com um belo acessório, né? Olha que maravilhosa a pirita. Sempre poderosas, né? Exato. Hoje eu tô aqui com o meu quartzo verde, uma pulseirinha de ametista. Sim. Então, os acessórios, ele elevam o nosso look, deixa a gente mais bonita. E por que não unir beleza com boas energias, né? Você colocar um colar que vai ajudar você nas tarefas do seu dia, vai te trazer mais foco, vai te trazer mais produtividade, mais conexão, enfim, proteção, exatamente. Num dia de trabalho, se tem uma reunião muito importante, para diversas ocasiões. Homens também, tá? Existem vários acessórios que são unissex, existem colares, as pulseiras de conta, que são um sucesso de venda para o público masculino, tá? Então, procurem lá, entrem no Instagram. Existem diversas lojas também. Aqui a gente quer trazer para vocês esse universo dos cristais. Vocês ficam à vontade para escolher aqueles que mais conectam com vocês, tá? E é legal isso, porque assim, às vezes a gente pensa, o cristal é uma coisa só para mulher, né? Os amuletos de cristais, os acessórios, e não. Hoje em dia, inclusive eu já vi vários famosos, tá? A gente vê em revistas ali, usando principalmente, né, as pulseiras de contas. Normalmente, claro, existem os homens que vão ali, às vezes, para uma energia mais de pedras masculinas, apesar que isso não tem nada a ver, porque a gente precisa sempre equilibrar o nosso feminino e masculino, mas é muito importante as mulheres que já têm, né, esse hábito, esse nível de consciência de gostarem de utilizar esses cristais, primeiramente pode ser pela parte estética, para compor o look, mas também poderem presentear, né, os amigos, os companheiros ali com os cristais. Muitas vezes alguns nem se apegam com essa parte energética, mas eu já tive casos de clientes que são apaixonados pelas pulseiras de proteção. A gente acha que só mulher fica com essa questão na cabeça de, eu preciso me proteger. Não, os homens também têm isso. Então, é legal que a gente vai, de uma forma muito sutil ali, trazendo um pouco mais desse conhecimento da energia dos cristais para os homens, e muitos conseguem ali se abrir aí para práticas terapêuticas, de meditação, né, de conexão, mas é muito individual, né, o processo de cada um. Então, homens, vocês devem usar, utilizem, podem deixar no seu ambiente de trabalho, deixem nas suas casas, usem os amuletos, procurem conhecer mais sobre a energia dos cristais, porque com certeza vocês só vão se beneficiar dessa energia. É para todos. Exatamente. Exatamente. De alguma maneira, eles vão se encaixar nessa rotina. Falo de novo e gosto muito dessa frase, porque é verdade. E uma outra maneira que a gente tem, né, para aproveitar essa energia dos cristais é através dos elixires de cristais. É uma ferramenta um pouco mais delicada. Eu gosto aqui de trazer bastante atenção quando a gente fala sobre esse assunto. Porque o elixir é quando você energiza a água, tanto para ingerir quanto para uso tópico muitas vezes. Mas quando a gente vai ingerir algo, a gente precisa ter muita atenção. Já imaginaram, por exemplo, um cristal mais bruto, né? Não aquela pedrinha rolada, toda lisinha. Se você coloca em contato com a água, ela pode soltar. Olha só, essa ametista da Ana. Ela tem várias pontas e acaba tendo alguns espaços ali que acumula poeira, que pode soltar algumas pontinhas de ametista. E aí, quando você coloca ela imersa na água, pode contaminar essa água. A pirita, por exemplo, né? Ela é composta de ferro e ela não pode molhar. E enxofre também, né? Que pode ser tóxico. É tóxico. Então, E aí vai enferrujar a sua pirita.
vai soltar ferro, e aí você vai ingerir algo que não vai fazer bem para a sua saúde, né? Por isso que tem que ter muito conhecimento da base química, né? Procurem um profissional que realmente saiba disso e possa te orientar, né, sobre a questão do elixir, porque a gente já viu também muita coisa errada na internet. Cuidado. Uhum. Cuidado com as fontes que vocês consultam, né? Então, para trazer o elixir de uma forma mais segura, a gente gosta de indicar o elixir feito de forma indireta, que é você colocar água dentro de um recipiente de vidro, um copo, uma garrafa, que o vidro ele vai permitir que a energia do cristal passe para a água. E aí você deixa do ladinho, deixa um copo de água com um cristal do lado, e aí por um tempo coloca lá na luz do sol, na luz da lua, para a frequência, para elevar a frequência ali e deixar a vibração da sua água com a vibração em ressonância da vibração da pedra, e aí você vai tomar e aproveitar os benefícios daquela água energizada, né? Existem também algumas garrafas que já são próprias para isso, elas têm até um bulbo, vamos deixar uma foto aqui para vocês verem, que ela tem um bulbo dentro, e aí você já coloca o cristal ali e não fica em contato com a água. Então, existem sim formas de você fazer o seu elixir seguro, mas fica aqui a nossa atenção, tá bom? Realmente, quando a gente faz o método direto, eu acho que é importante a gente trazer esse tipo de conhecimento. O que é o método direto, né? A gente pode colocar um cristal principalmente rolado dentro de um copo, de uma jarra de água de vidro, e depois fazer uma água solarizada, principalmente pode ser banho de lua, mas pode ser banho de sol também, e depois ingerir essa água? Pode, mas a gente tem que saber qual é a família do cristal, porque como a Ana falou, existem cristais que são tóxicos, isso pode acabar te trazendo prejuízos para a sua saúde, né? Porque também a gente pode pegar ali cristais que tem sujeira, tem bichinhos, sai uma lasquinha do cristal, e isso é extremamente perigoso. Mas também uma dica muito legal é fazer, se você não se sente muito segura para fazer o elixir, é fazer o elixir para fazer spray de ambiente, onde depois que você deixou o cristal naquela água, seja por método direto ou indireto, né? O indireto é quando a gente não encosta, você coloca num frasquinho borrifador, né, aqueles vidrinhos pode ser de âmbar, pode ser transparente, muitas vezes você pode acrescentar até óleos essenciais e borrifa no ambiente. Então você faz também uma água com uma vibração ali elevada, que você pode ir fazendo a limpeza do seu ambiente através do elixir. Então não necessariamente você tem que ingerir. Então, se você tiver alguma dúvida sobre essa parte do elixir, deixa também aqui nos comentários, que a gente depois pode trazer um episódio para aprofundar mais nesse assunto, trazer todas as recomendações de segurança, te ensinar o passo a passo, e, enfim, né, eu acho que a gente está aqui para sempre trazer a informação de uma forma mais limpa, né, transparente possível, para que também não haja nenhum perigo para você, para a sua saúde. Exatamente. Já pensei em colocar umas gotinhas de óleo essencial aí e fazer um spray já bem gostoso para o ambiente. Maravilhoso. E uma outra opção de uso para o dia a dia aí dos cristais que eu quero trazer é a meditação com os cristais. Meditação que por si só já é uma ferramenta de autoconhecimento, né, maravilhosa, e os cristais vêm para maximizar ainda mais, para ancorar a energia da sua meditação. Como que você pode fazer? Segurando um cristal nas mãos, e na meditação você visualiza aquela energia ampliando, formando uma bolha de proteção com aquela energia em volta de você, e você vai ficar ancorado naquela vibração. E você pode fazer de diversos temas, você pode fazer com quartzo rosa, para te ajudar em questões de amor próprio, de autocuidado. Você pode utilizar o quartzo verde quando você quer cuidar um pouco mais da sua saúde. A ametista, né, com a chama violeta, quando você quiser fazer uma limpeza energética. E no Spotify, o nosso professor, o Eduardo Melo, ele tem um canal, uma playlist maravilhosa com várias meditações
Acho que super vale vocês, acabando aqui esse episódio, irem lá conferir. E então você pode ouvir a meditação dele, tem ali qual é a pedra, qual é o tema. Então também é uma ótima opção para vocês introduzirem os cristais no dia a dia de vocês através da meditação. Ótimo. Eu sou super fã da playlist do Edu e eu adoro fazer a meditação guiada porque, principalmente para quem tem dificuldade, né, é a forma, acho que mais fácil da gente entrar nesse processo, né, nesse estado meditativo, sendo guiado, e ainda mais existe uma história ali por trás, né? Então, dentro dessa história que é criada, você começa a entender qual é a energia daquele cristal, né? Como que ele atua. Claro que existem diversas maneiras, e quanto mais você faz, mais você expande, mais você se conecta com os cristais. Então, eu também sou super adepta. Toda vez que chega um cristal novo em casa, a primeira forma que eu tenho de me conectar é através das meditações. Às vezes não é uma, são muitas, muitas e muitas e muitas, até a gente entender realmente o que ele tem ali para nos trazer, né, a nível energético e terapêutico. Sim. E vocês viram como os cristais são uma ferramenta versáteis, mas também são ferramentas que é muito individual. Cada um sente de um jeito, né? Por isso a importância de você se conectar e você sentir e observar como que você fica ao utilizar. Às vezes você coloca um colar, você não se sentiu tão bem. Às vezes a sua energia, ela ainda não está ali na mesma frequência desse cristal, então é importante você se observar, você respeitar, né, isso que você sente. Tira o colar, sente, conversa com alguém que entende. Na meditação também, observa como você fica depois dessa meditação, se acolhe, se escute, e é algo muito individual. Então, às vezes, mesmo quando alguém com muito conhecimento te indica, é importante que você se respeite e entenda os seus sentimentos e a sua energia. Sim, e agora que a gente já conversou um pouquinho sobre isso, chegou a hora da gente ouvir, afinal, sobre a cristaloterapia clínica. Então, a cristaloterapia clínica é uma técnica canalizada e criada pelo um dos nossos professores, que é o Eduardo Mello. Eu vou falar um pouquinho mais dela, porque sim, é a minha especialização também de atendimentos terapêuticos, e porque eu quero também trazer o passo a passo e qual é a diferenciação dessa técnica das demais, né? Porque eu acho que falta, a gente sempre conversa muito sobre isso quando a gente se encontra, inclusive com outros também terapeutas que são formados, que a gente precisa cada vez mais desmistificar e trazer esse tipo de conhecimento para as pessoas do que realmente é a cristaloterapia clínica. Que sim, é uma terapia energética com os cristais, mas é uma terapia com um nível de aprofundamento terapêutico muito maior. Ou seja, a sessão de cristaloterapia clínica comigo, ela dura 1h30. E é uma sessão que pode ser feita tanto presencialmente quanto online. Inclusive, eu vou deixar aqui, em algum lugar da tela, algumas informações, um QR Code, para você conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, entrar em contato comigo. Se você já sentiu esse chamado, desconectar com os cristais, eu também dou consultoria energética sobre cristais, sobre essa parte de como você utilizar os seus cristais no dia a dia, além da parte terapêutica. E se você tem curiosidade, né, para entender como que funciona essa terapia energética. E qualquer lugar do mundo, essa energia chega, assim como o reiki, assim como o sinal do seu celular está chegando para você em qualquer lugar do mundo. Energia é isso, não tem tempo e espaço, ela está acontecendo a todo momento. E a cristaloterapia clínica, eu começo o atendimento através de uma anamnese. O que é uma anamnese? É uma entrevista que eu faço com você, né, com a pessoa, com o cliente, onde eu preciso entender um pouco mais da história daquela pessoa. Então, eu preciso entender quem é ela, da onde ela veio, um pouco da história dessa vida, principalmente do passado, e principalmente o que tem afligido aquela pessoa naquele momento, né? Porque muitas vezes ela vem
com alguma questão já de algum processo que não está muito legal na vida dela. Não são todos os casos, eu tenho pessoas que realmente eu recebo, muitas vezes, não, eu só quero entender a técnica e tal, mas a gente sempre tem ali as camadas para serem acessadas. E depois dessa entrevista, né, eu começo a identificar quais são os pontos de desequilíbrio, né, que estão ali naquele momento da pessoa. Então, a gente tem que entender que, assim, às vezes, uma ansiedade, ela não é só uma ansiedade, muitas vezes tem um medo por trás dessa ansiedade, tem um excesso de controle, tem uma culpa, tem um padrão familiar, uma crença, é algo que ela tem projetado ali de preocupação com o futuro, é algo que aconteceu ali que está já gerando algum desgaste emocional. Então, eu preciso entender a raiz daquele desequilíbrio. E muitas vezes, em uma sessão também, é muito difícil a gente desmistificar tudo, né? Trazer ali tudo à tona. E nem é meu objetivo, né? A cristaloterapia, o intuito é a gente fazer um acompanhamento mesmo, se for de forma ali quinzenal, mensal, seria melhor ainda, porque a gente consegue ir acessando cada vez ali mais camadas, né? Como a gente já falou anteriormente, e tirando essas couraças e descascando essa cebola, né? Que nos impedem de reconectar ali verdadeiramente com a nossa essência. E depois que eu faço essa entrevista, né, tenho esse bate-papo, quem está comigo na sessão presencial, eu peço para a pessoa deitar numa maca, né, de atendimento terapêutico, e quem está no modo online, no formato online, eu sempre já aviso com antecedência para que a pessoa esteja ali num ambiente mais seguro, reservado, para que não haja interrupções, e se ela puder deitar, melhor ainda, porque é importante a gente ter essa conexão, essa interação para eu poder acessar o campo da pessoa. E na hora de eu fazer a escolha dos cristais, existem duas formas que eu utilizo. Existe a forma racional, como eu disse anteriormente, onde a gente tem ali a nossa base de estudos, através das nossas referências bibliográficas, né, de tudo aquilo que a gente estudou por mais de um ano de formação, e continuamos, né, em grupos de estudos, e tem a parte intuitiva, que é onde eu acesso ali o campo da pessoa. Então, não é escolher os cristais, porque se eu for só pelo lado racional, eu vou trazer aqui só um exemplo para vocês entenderem como, às vezes, só o racional, muitas vezes, não faz sentido. Por exemplo, chega uma mulher com uma energia muito yang no meu consultório. O que é uma energia yang? É uma energia muito masculina. E a gente sabe que hoje em dia muitas mulheres estão vibrando nessa energia masculina até para, né, se imporem, né, no mercado de trabalho, né, por essa questão de posicionamento, e acham que o poder pessoal vem através dessa energia mais masculina. Se eu escolho cristais com uma energia feminina muito sutil, por exemplo, quartzo rosa, pedra da lua, muitas vezes vai ser um atendimento que não vai ser um atendimento gostoso. Por quê? Pode acontecer uma catarse, a pessoa pode se sentir mal, a pessoa pode se sentir incomodada ali no momento do atendimento, e isso pode acabar gerando uma trava, um desconforto. O cristal vai fazer um alinhamento? Vai, mas eu não vou conseguir trabalhar tão profundamente ali para entender o que está causando esse bloqueio por ela estar com essa energia tão em desequilíbrio. Então, o que a gente até fala, né, que o atendimento vai acontecer, vai existir aí o alinhamento, mas é como se a pedra ali não entrasse. Então, assim, existe também uma sensibilidade, né, eu tenho uma sensibilidade que é uma coisa que também foi sendo adquirida com as mãos, assim, também unindo uma técnica de Reiki, mas é como se a gente fala que a pedra não entra no campo da pessoa, ou seja, não significa porque os cristais estão ali à disposição de todos, que todos eles vão ressoar com o campo da pessoa num primeiro momento. Então, às vezes, a gente tem que fazer um trabalho de formiguinha, entendendo quais são os cristais que mais ressoam com a pessoa naquele momento. É igual um remédio para dor de cabeça. Nem todo remédio de dor de cabeça funciona igual para todo mundo. Cada pessoa é um ser individual, cada pessoa é um ser único. Então, a gente precisa olhar essa pessoa, esse indivíduo, de uma forma personalizada e sempre poder fazer esses atendimentos alinhados com aquilo que realmente ela precisa. Mas, enfim, precisava trazer esse exemplo, né, para vocês entenderem que não existe receitinha de bolo pronta. A gente precisa entender ali quais os cristais que a gente pega. E depois disso,
escolhido os cristais de forma racional e intuitiva, eu faço a disposição desses cristais nos chakras. E muitas vezes eu monto mandalas para potencializar a energia daqueles cristais. E aí eu vou ativando chakra por chakra, cristal por cristal, colocando uma intenção daquilo que precisa ser trabalhado no campo daquela pessoa para que haja aquele alinhamento. Então, para você ter uma noção, esse atendimento em maca, ele demora mais ou menos ainda uns 40 minutos, então não é uma coisa ali tão simples, né? Realmente é algo muito aprofundado. E é um momento onde a pessoa, ela aproveita para relaxar, porque tem um momento de meditação, muitas vezes as pessoas dormem, o que é legal, as pessoas perguntam, eu podia dormir? Eu falo, pode, tá tudo bem, porque o seu campo está sendo equilibrado, né? Então, às vezes a pessoa fica rígida, ela sai mais leve, sai mais solta. Então, é um atendimento muito completo, sabe? Onde a gente trabalha tanto a parte de alinhamento de chakras, quanto a limpeza e a elevação vibracional dos corpos sutis, que são os nossos corpos etéricos, emocional, mental e espiritual. Então, é todo um trabalho em conjunto, é um trabalho intuitivo, mas é um trabalho muito mental que a gente precisa fazer ali, né? Então, quando a gente vai vendo a fundo a evolução de cada cliente, né? O propósito maior é limpar todas essas energias densas e fazer com que ela fique cada vez alinhada com a verdadeira essência, com quem ela verdadeiramente é. Quando a gente vê evolução ali de clientes que são algo assim incrível, maravilhoso. Mas é isso, né? Os cristais, eles não fazem o trabalho por você. É algo que a pessoa tem que estar disposta a querer mudar. Nenhum terapeuta faz o trabalho pela pessoa. Nós só somos ferramentas que auxiliam nesse processo do despertar individual de cada um. Então, é muito importante a gente também trazer isso, né? Que o cristal não traz nada de fora para dentro, ele só desperta algo de dentro de você que já existe, e aí, a partir disso, quando a gente traz para a consciência, aí sim a pessoa, ela tem que querer mudar, né? Ela tem que querer algo novo ali para ela poder evoluir e expandir. Sim, o que eu acho mais lindo da cristaloterapia é que ela vai tratar a raiz dos problemas, né? Igual você comentou, às vezes a pessoa chega com uma ansiedade e ela vai tratar aquele estágio momentâneo da pessoa, né? Porque vai reequilibrar os chakras, vai fazer uma limpeza energética, então já vai trazer um conforto e uma melhora instantânea ali para a pessoa, mas quando a pessoa ela dá a chance, né, para a cristaloterapia e tem ali um tratamento contínuo, ela vai tratar a raiz daquela ansiedade. Então, junto com o terapeuta, né, a gente vai entender, a pessoa vai entender o porquê, vai trazer ali questões desde a infância para acabar de vez com essa ansiedade. Então, é isso que eu acho mais bonito da terapia com os cristais e da cristaloterapia clínica de forma individual, porque ela traz essas duas questões, né? Tanto a momentânea, que você já sai ali, nossa, melhorei, deu uma revigorada, mas com o tempo também ela vai tratar lá no fundo para que você não venha a ter recaídas, né? É isso que eu acho mais bonito. Exatamente. Como diz o nosso professor, a gente vai trabalhando camadas por camadas, oitavas por oitavas ali, a gente vai só evoluindo, elevando o nosso campo vibracional. Porque é isso, né? A gente está nesse processo de transição planetária, então a gente precisa acompanhar, né, essa nova era aí que está chegando. O que a gente não pode esquecer de falar aqui é que os cristais, eles não substituem o tratamento médico, um acompanhamento médico, um acompanhamento psicológico, né, em alguns casos mais sérios. A cristaloterapia, ela é uma terapia integrativa, ela vai andar em paralelo com esses outros tratamentos. Então, quando você tiver a oportunidade, sim, de se cuidar apenas com essas terapias, ok, mas às vezes a gente precisa de algo a mais, né? Então, não deixe de lado, né, a sua saúde, tenha muito cuidado com a sua saúde, mas também dê uma chance para os cristais. Se você ainda não conhece a cristaloterapia, procure um profissional aí perto de você, entre em contato com a terapia online também, se você não tem um terapeuta aí na sua cidade.
Se você sente conexão, procure uma maneira que os cristais se encaixem na sua rotina, use os cristais, medite, conheça cada um deles, que eu tenho certeza que eles vão te ajudar a expandir a consciência, a se conhecer mais, a se cuidar. E hoje você recebeu mais uma chave para entender que os cristais não são objetos místicos ou de decoração. Eles são ferramentas terapêuticas estruturadas, que, quando utilizadas com consciência, podem se tornar instrumentos de reorganização interna e conexão com a sua verdadeira essência. E no próximo episódio, a gente vai trazer toda essa energia de forma mais detalhada para o seu cotidiano. Então, fique ligado que a gente vai te entregar uma próxima chave. E se você gostou desse episódio, se essa chave abriu uma frestinha aí dentro de você, deixa aqui o seu like, comenta aqui como é que ele chegou até você e compartilha com aquela amiga que adora cristais e precisa saber um pouquinho mais dessa ferramenta. A gente se vê no próximo episódio.